Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. Rapaz, o que se fala no momento desse? Qual é a... O que a gente comenta aqui? O que nós vimos hoje é uma atuação histórica, tá? O que nós vimos hoje, muito provavelmente, vai ser contado aí, né, meus queridos, em relação à história do confronto entre Fluminense e São Paulo. O Fluminense goleou o São Paulo por 6-0, tá? E é muito importante a gente comentar sobre isso, porque o que eu quero trazer para vocês é o Fluminense já vinha crescendo em relação à atuação, tá? O Fluminense ele já vinha crescendo em relação a desempenho e hoje foi uma coroação do Fluminense, né? Eu sei que parece loucura, mas olha só, gente. O celular da minha esposa dá pra vocês verem que tem uma linha rosa no meio. Mas aqui, olha isso. 6-0. Eu tenho que pegar aqui a lista porque eu preciso falar. Augustinho Canóbio marcou 2 gols. Eu já esqueci do gol do Martinelli. Martinelli fez gol. Nonato fez um golaço. John Kennedy e Kevin Serna. Bom, então é isso. A gente tem uma das maiores goleadas da história do confronto. A maior goleada do Fluminense esse ano. E o melhor desempenho do Fluminense este ano, tá? Eu sei que muitos vão querer falar, não, mas o São Paulo não estava, né, com o time titular. O São Paulo, ele não estava, estava com muitos desfalques. Eu sei que vai existir muita gente comentando em relação a isso, mas galera, eu quero falar com você sobre o desempenho do Fluminense. Hoje é fácil falar, porque o resultado foi expressivo, o resultado foi muito grande. Mas o que eu quero dizer é, o Fluminense vem jogando bem, não é desde hoje, gente. O Fluminense vem jogando bem há várias partidas e a gente estava destacando aqui, tem vídeo aqui do canal do Flu, nós destacamos a evolução do nosso querido Luiz Francisco Zubeldia. Luiz Francisco Zubeldia vem melhorando muito esse time do Fluminense, tá? Então se a gente olhar aqui, eu quero falar para não errar, a gente tem os confrontos do Fluminense. O Fluminense jogando muito bem, tá? Contra o Mirassol no Maracanã. Fluminense fazendo um jogo excelente também contra o Cruzeiro, né? Fluminense não venceu o Cruzeiro fora de casa. Fluminense fazendo um primeiro tempo absurdo contra o Flamengo no Maracanã e vencendo o Flamengo. Fluminense sem suas principais peças, como Thiago Silva, Lúcio Acosta, e fazendo um jogão contra o Palmeiras, né? Fora de casa e empatando o jogo. E hoje, um Fluminense que consegue mostrar tudo aquilo que nós estamos vendo, mas hoje foi assim, como música, né? O Fluminense hoje converteu suas chances. É bizarro falar o que eu vou falar aqui, mas 6-0 ficou barato. Ô, gente, é loucura falar isso aqui. Talvez vocês vão achar, pô, Thiago, tá sendo uma falta de humildade, né? Falar isso, mas galera, só no primeiro tempo, Serna perdeu uma chance na cara e o Canóbio perdeu uma chance na cara e o Fluminense já estava vencendo por 3-0. Era pro primeiro tempo terminar no mínimo 5-0. Então, assim, foi um jogaço de uma aplicação bizarra, de um Fluminense incendiado, de um Fluminense organizado e de um Fluminense letal nos seus contra-ataques. Zubeldia vai me mudando, né? Porque eu sempre falo para vocês que eu sou o tipo do cara que gosto muito de um futebol propositivo. Mas esse futebol que o Zubeldia está apresentando no Fluminense, ele é muito letal, ele é rápido, objetivo,
veloz, meus amigos, dá pra ver, tá, que o Fluminense está construindo algo, beleza? Para ser campeão. Isso aconteceu em 2022. Quando você viu o Fluminense evoluindo com o Fernando Diniz em 22, todo mundo olhava um pro outro e falava: ah, 23 vai vir alguma coisa. É claro que o título pode vir ainda esse ano. O Fluminense enfrenta o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. Mas eu quero dizer a evolução contínua que está vivendo o Fluminense de Luiz Francisco Zubeldia precisa ser falado, que começa a indicar um Flu entrando fortíssimo já nessa Copa do Brasil. É claro que ainda falta alguma coisa no Fluminense. Ainda falta alguma coisa, como a lateral esquerda do Fluminense ainda é um problema. A posição de centroavante do Fluminense é um problema. Né? Hoje o John Kennedy entrou absurdo, meteu um golaço com uma jogada assustadora do Lúcio Acosta. O Lúcio Acosta fez uma jogada fenomenal, assustador, né? Então, assim, existem coisas no Fluminense que precisam ser melhoradas e eu acredito que para a próxima temporada o Fluminense vai buscar algumas peças. E se a gente manter essa base com algumas peças necessárias, a gente tem um Fluminense para o ano que vem podendo surpreender, gente. Eu tô falando. E eu repito, eu não estou trazendo essa análise emocionado por essa grande exibição que nós vimos. Não estou trazendo essa análise emocionado porque o Fluminense venceu por 6-0. Não, eu estou trazendo essa análise amplamente pautado dos jogos anteriores. O jogo de hoje é um reflexo do que o Fluminense já estava fazendo. E às vezes o resultado não vinha. Como não veio contra o Cruzeiro fora de casa, como não veio contra o Palmeiras fora de casa, veio contra o Flamengo, veio contra o Mirassol, né? E ainda tem um recorte ainda maior. O Fluminense melhorou muito, né? Eu vou te falar, eu acho que depois da derrota do Fluminense contra o Vasco, você teve um Fluminense que já começou a ter uma organização um pouco mais de cara de Zubeldia, tá? Diferente do que havia acontecido no Fluminense na época de Renato e até outros treinadores, essa data FIFA fortaleceu demais o Fluminense. Falando um pouquinho sobre o jogo de hoje, é claro que não dá para comentar sobre todos os gols aqui, mas eu queria muito destacar a partida que fez o Canóbio, né? Eu acho que hoje o Canóbio conseguiu fazer as duas coisas que chamam a atenção, né? Ele conseguiu colocar o seu físico, que é um grande absurdo, né? Um troço assim meio surreal que o Canóbio faz em relação à correria, e ele conseguiu atrelar isso a números objetivos alcançados, né? Como o próprio segundo gol, bateu o pênalti muito bem, chegou no terço final, conseguiu fazer boas escolhas, né? Então, assim, eu vejo que o Canóbio hoje, ele conseguiu atrelar os dois mundos do ideal Canóbio, né? Qual é esse ideal Canóbio? É que ele consiga fazer isso, pegar todo o potencial físico que ele tem e conseguir fazer as melhores escolhas para o Fluminense. Então, a gente viu isso aí. Lúcio Acosta é assustador. É o Lionel Messi de Laranjeiras, porque é bizarro. O lance do gol do JK foi um lance assim que ele ganhou no drible, no meio do campo, uma jogada que não parecia que ia dar nada. E esse é uma das coisas do Zubeldia que mais me encanta no trabalho do Zubeldia, gente. Como esse time é objetivo. Como esse time não enxerga a bola perdida. Toda jogada você tem uma dedicação tão grande do Fluminense e dos seus jogadores, mesmo jogadas isoladas, como esse do gol do JK. Lúcio Costa estava isolado aqui no lado direito do meio de campo, mas era um contra-ataque. Lúcio vence o duelo no drible, né? Tem um excelente passe. O Canóbio abre uma boa bola lá pro Serna e o Serna toca pro JK que dribla o zagueiro, pegando de frente, metendo gol no cantinho, golaço do JK também. Então, assim, galera, eu vejo muita coisa boa nesse time do Fluminense, sabe? Eu vejo muita coisa boa. Mas olha, talvez nós estamos vivendo um dos Fluminenses da história mais letal que eu particularmente não lembro. Eu não lembro de um Fluminense
tão letal. Teve um lance, que foi um dos últimos lances. Ó, e Soteldo entrou bem, hein? Soteudinho, hein? Ó, Soteldo, vamos, meu filho, eu tô torcendo por você. Como por todos os jogadores do Fluminense, como o caso do Nonato. Tô torcendo, porque são jogadores do Fluminense, são ativos do Fluminense. É o que eu falei, depois da compra do Nonato, eu agora torço muito pelo Nonato. Que ele precisa render, nós somos Fluminense, né? Então, assim, teve um lance agora num dos últimos lances do Fluminense, que foi assim, o Fluminense começou a tocar a bola lá na parte de trás, e o time do São Paulo, ele foi atraído pela falsa esperança que iria roubar a bola. A gente teve o Fluminense trocando bola lá atrás e o São Paulo começou a apertar. Aí teve uma hora que parecia que o Samuel Xavier estava cercado. Aí o São Paulo veio igual um bicho para poder pegar a bola. Só que o Martinelli deslocou do meio de campo e se aproximou do Samuel Xavier. Samuel Xavier de 3 dedos toca pro Martinelli e ele sai livre. Nessa que ele sai livre, meu amigo, o campo inteiro. Campo inteiro, os jogadores do Fluminense fazem isso aqui, ó. Bum. Igual uma bala. Quantos lances a gente viu dessa vez, gente? Que foi assim. Fluminense partindo como uma bala no contra-ataque. E aquele contra-ataque letal. E o Fluminense conseguindo escolher melhor, fazer melhor as suas escolhas no terço final. Cara, é muito maneiro ver o Fluminense jogar, cara. É avassalador. É imperdoável. Sabe? É supremo. É perigoso. Esse time do Fluminense, ele é perigoso. É tipo andar na linha vermelha de madrugada ou ficar na linha amarela com trânsito parado. É perigoso, mano. Tu não sabe. Do nada você tem, sabe, uma facilidade em contra-atacar. Algo que, pô, pro Fluminense, a gente que tá acompanhando o Fluminense há tantos anos, né? Pô, não é fácil fazer aquilo ali. Tanto é que o Fluminense, eu lembro que eu falava assim, Fluminense é o único time que não consegue aproveitar os espaços, o único time que não consegue contra-atacar. Eu falava isso, cara. E hoje eu não posso falar isso, porque dos maiores acertos de Zubeldia é organização defensiva e contra-ataque em velocidade. Parabéns ao Fluminense. Um resultado histórico, um resultado maravilhoso de um time gigantesco e que garantiu a Libertadores, tá, pessoal? Essa vitória garante o Fluminense na Libertadores do ano que vem e eu espero que continuemos com esse trabalho do Zubeldia, né? Dar mais espaço para ele, dar peças melhores para ele, porque realmente vem fazendo um excelente trabalho. Show de bola? Saudações tricolores, muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente comenta um pouquinho mais sobre a tabela no outro dia. Como vocês sabem, não estou no estúdio, estou aqui na sala da minha casa, trocando aquela ideia com vocês, porque é necessário falar sobre essa grande vitória do Fluminense. Ó, um beijo no coração, saudações tricolores, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal. Se inscreve aqui no fim do vídeo, isso é importante. Clique no like e comente o que você achou da vitória do Flusão. Valeu.